Êxodo. Capítulo 14. A travessia do Mar Vermelho. No capítulo 14 de Êxodo, Deus orienta os israelitas a acampar perto do Mar Vermelho para criar uma situação que atrairá Faraó e seu exército. Quando Faraó percebe que os israelitas estão presos e sem saída, decide persegui-los com suas tropas. O povo israelita temeroso clama a Moisés, que então revela a intervenção divina planejada. Deus instrui Moisés a levantar sua vara e estender a mão sobre o mar, dividindo as águas para criar um caminho seco para os israelitas atravessarem. Durante a travessia, Deus coloca uma coluna de nuvem entre os israelitas e os egípcios para protegê-los e iluminar o caminho. Quando todos os israelitas estão a salvo do outro lado, Deus instrui Moisés a estender novamente sua mão sobre o mar, fazendo as águas voltarem a seu lugar. O exército egípcio, que havia seguido os israelitas pelo leito seco, é submerso pelas águas que retornam, resultando na destruição completa do exército de Faraó. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem a acampar diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, defronte dele acamparei junto ao mar. E eu endurecerei o coração de Faraó, rei do Egito, e ele vos seguirá, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E fizeram assim. Foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugira, e o coração de Faraó e de seus servos se tornou contra o povo, e disseram: Porque fizemos isto, que deixamos ir Israel, para que não nos servisse. Então fez Faraó preparar o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios os perseguiram, e todos os cavalheiros e carros de Faraó, e o seu exército, os alcançaram acampados junto ao mar, junto a Piairote, defronte de Baal-Zephon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram grandemente. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Porque nos trataste assim, para nos fazer sair do Egito? Não era isso que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: Não temais, estai firmes e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então o Senhor disse a Moisés: Porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e divido, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem após eles no meio do mar, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e ia atrás deles, e a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás deles. E veio entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e era nuvem e trevas para aqueles, e iluminava a noite para estes, e esta noite não se chegaram uns aos outros toda a noite. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar com um forte vento oriental durante toda aquela noite, e tornou o mar em seco, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram após eles no meio do mar, todos os carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e todo o seu exército. E aconteceu que, na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército egípcio através da coluna de fogo e nuvem, e fez confusão no exército egípcio. E tirou as rodas dos seus carros, e fez com que os carros se movessem dificilmente. Então os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e ao romper da manhã, as águas voltaram ao seu lugar, e os egípcios, ao fugir, foram ao encontro das águas, e o Senhor os submergiu no meio do mar. E as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que os tinha seguido no mar, não ficou nem um só deles. Mas os filhos de Israel andaram em seco pelo meio do mar, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda.
Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor exerceu contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Que Deus seja louvado! Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Comente em que cidade você está. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Uma boa continuação.